Livro de 2 Crônicas, capítulo 1. A palavra do nosso Deus vai dizer que Salomão, ele oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e magnificou grandiosamente. E falou Salomão a todo Israel e aos anciões, aos capitões de milhares e dos centenas, e aos juízes e a todos os príncipes, em todo Israel, chefe dos países. E foram Salomão e todos, e congregaram com eles ao alto que estava e os olhos de todo Israel. E deu-lhe majestades real, quando antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou-se sobre todo Israel. E foram-se os dias que o reinou sobre Israel, 40 anos em Hebrom. E reinou 7 anos em Jerusalém. Reinou-se 33. E morreu-se numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. Salomão e seu filho o reinou-se em seu lugar. Irmãos, essa palavra do nosso Deus vai dizer que Salomão, ele era filho de Davi, e Davi, antes dele morrer, ele disse para Salomão que o trono que Davi sentava, que era o seu pai Salomão, era dele. E a palavra do nosso Deus, ela diz que antes de Davi morrer, Adonias, o irmão de Salomão, ele queria usurpar um trono que não era dele, que era de Salomão. Deus me trouxe aqui para te dizer para você, e o Senhor colocou no meu coração para te dizer que tudo que é teu, tudo que é seu está nas mãos de Deus. Deus, ele guarda aquilo que é teu. Não adianta alguém querer tirar você da posição, não adianta alguém te querer atrapalhar os planos, projetos de Deus para a sua vida. Porque o que Deus faz, ninguém pode desfazer. O que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus escolhe, está escolhido. Então Adonias, seu irmão, ele queria passar na frente de Salomão. Ele queria usurpar um trono que não era dele. Ele chegou a sentar, a palavra do nosso Deus diz que Adonias, ele chegou a se assentar no trono que era de Salomão. E a palavra do nosso Deus diz que ele teve que descer no fio da espada. Ele teve que sair. Ele teve que sair daquela cadeira à força. Porque aquela cadeira não era dele. Pois o seu pai teria escolhido Salomão. Salomão, ele era sábio de coração. Salomão, ele tinha a sua sabedoria de coração. Porque Deus deu ele entendimento e sabedoria. A palavra do nosso Deus diz que Salomão, antes dele pegar o reinado dele, ele fez os seus propósitos, seu sacrifício ao Senhor, foi na tenda da congregação, orou ao Senhor e falou com o Senhor que Deus lhe desse ele sabedoria e entendimento, mas por devido a Adonias, ter tomado o trono que era dele, queria sentar no trono dele, depois teve que ter se retirado de Salomão, ele teve seus inimigos. Salomão, ele adquiriu inimigos. Então, o que acontece? Na hora que Salomão, a palavra do nosso Deus, quando ele se põe na congregação ali para orar ao Senhor, e sacrificar o Senhor, entregar ao Senhor e orar, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para ele guiar o povo de Deus, ele falou: Senhor, quero sabedoria e entendimento para guiar o povo do Senhor, Então, o Senhor virou para ele, falou com ele: Salomão, porque tu não me impediste o mal dos teus inimigos, mas me impediste entendimento e sabedoria para guiar o meu povo, agora eu te acrescentarei riquezas,
Então Deus ali acrescentou, né, muito mais na vida de Salomão, além de, né, ter dado ele família, acrescentou ele riquezas. Então, mas o que o Senhor me trouxe aqui mediante essa palavra? Que a palavra do nosso Deus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E os nossos inimigos, Deus ele entrega eles por debaixo dos cabelos dos seus pés. Então Deus é quem faz. Quem cuida dos nossos adversários, dos nossos perseguidores, daquele que está te perseguindo, daquele que está querendo ver sua derrota, ver seu fracasso, daquele que está querendo te derrubar, tirar você de cena, daquele que está querendo te prejudicar espiritualmente, fisicamente, ele está na mão do Senhor. Ele já caiu na mão do Senhor Jesus, do Todo-Poderoso Deus, do Deus quem está na sua vida, porque Deus ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar, Deus te conhece, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe quem você é na caminhada. Então quem anda fazendo mal, o mal por si próprio, ele se destrói. Porque a palavra do nosso Deus diz, olha irmãos, quanto que aquele que faz o teu mal, ele mesmo se prejudica, ele mesmo cai no seu próprio laço. Tem inimigos que caem no seu próprio laço. Tem inimigos que vão cair no seu próprio laço. Porque quando Deus quer, até quem tenta atrapalhar, ajuda. A palavra do nosso Deus diz que até quem tenta atrapalhar, ajuda. Então, o que acontece? Né? Ele não pediu, Salomão, ele não pediu o mal dos seus inimigos. Ele não pediu. Então, o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você? Que Deus ele é refúgio, ele é socorro, bem presente na hora da angústia. Né? Então, aquele que quer ver o seu mal, ele por si próprio se destrói. Deus envergonha os seus adversários. Deus envergonha aquele que quer te envergonhar. Aquele que quer te passar para trás ele fica. Porque Deus retrocede. É a palavra do nosso Deus. Né? E para dizer assim, não está pregando heresia. Não é heresia. É a palavra do nosso Deus, é quem está dizendo. Né? Então, o que acontece? Aquele que está querendo ver o seu mal, ele mesmo se destrói na sua própria armadilha, no seu próprio laço, ele cai. Então, Salomão, ele falou com Deus, Deus falou com ele, Salomão, agora porque tu não me impediste o mal dos teus inimigos, mas pediste para mim sabedoria, entendimento, para poder guiar o meu povo, agora eu te acrescentarei riquezas na tua vida. Então, né, foi uma promessa de Deus, por causa de quê? Porque quem estava cuidando dos inimigos de Salomão era Deus. Por causa de quê? Os inimigos. Salomão, ele teve inimigo, ele adquiriu inimigos. Eu creio, irmãos, no meu ponto de ver a palavra, eu creio que Salomão, ele só adquiriu inimigos por devido ao irmão dele ter arrumado aquele grande problema para ele, sentando, ter querido um lugar que não era dele, ter querido uma cadeira que não era dele, querido, né, derrubar o irmão dele. Então, quer dizer, né, que... Então, ele só adquiriu inimigos por causa disso, por devido o irmão. Mas o que eu quero dizer para você? Todo mal que alguém te faz, tudo que alguém faz com você, seja ocultamente, seja visivelmente, nada foge dos olhos do Todo-Poderoso Deus. Nada foge do controle dos céus, dos olhos do Senhor Jesus Cristo, qual Deus ele não vê, a qual Deus ele não enxerga. Tem gente que vai para os nossos territórios, tem gente que entra nas mesmas portas para nos prejudicar. Tem gente que vai no mesmo caminho, não é para te ajudar, mas é para te destruir, é para te derrubar, é para te prejudicar dentro da sua igreja, é para te perseguir dentro da sua igreja, é para te perseguir dentro de uma porta, é para colocar pessoas contra você, é para tirar a tua influência,
para poder afastar pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, porque o inimigo, quando ele não pode te afetar, o que ele faz? Ele vai tentar pegar aquelas pessoas que amam você. Ele vai tentar chegar naquelas pessoas que te amam, naquelas pessoas que são próximas a você, para induzir aquelas pessoas, para colocar aquelas pessoas contra você e para você perder a sua influência, né? Para que portas venham se fechar na sua vida. Mas o nosso Deus, que é o todo-poderoso Deus, que a palavra do nosso Deus diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, enxergando os maus e os ruins, o que Deus faz? Deus transforma aquele mal em bênção. Assim como Balaão, que a palavra do nosso Deus diz que Balaão, ele foi pago. Tem gente que paga para nos prejudicar. Tem gente que tem coragem de pagar quando ele não pode, ele não tem como ele fazer. Ele paga, ele solta dinheiro para nos prejudicar, né? Mas a palavra do nosso Deus diz que os olhos do Todo-Poderoso estão sobre toda a terra, enxergando os maus e os ruins, né? O Senhor diz: a terra são os cabelos do meu pé e o céu é o meu trono. Então nada passa desapercebido aos olhos do Senhor que o Senhor não vê. O que acontece? Balaão, a palavra do nosso Deus diz que Balaão, ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que Deus fez? Deus vendo aquilo tudo, Deus enxergando o Espírito Santo, Deus enxergando aquilo tudo, aquele mal que estava acontecendo diante do povo de Deus, aquele mal que o Balaão ele estava fazendo, que ele estava armando contra o povo de Deus. O que Deus faz? Então você está amaldiçoando meu povo, então você está querendo o mal do meu povo? Sabe o que eu vou fazer? Todo o mal que você está fazendo, todo prejudicamento que você está fazendo com o meu povo, eu vou transformar tudo em bênção na vida deles. Eu vou abençoar este mal que você está fazendo. Isso aí que você fez para poder, para poder prejudicar o meu povo, eu vou transformar tudo isso aí em bênção. Igual Deus fez com Gideão. Gideão, ele está de frente de uma guerra e tinha muitos homens com ele, era muito, e Deus falou com ele: Gideão, você não precisa desses muitos. Muitas vezes a gente está em frente, a gente está querendo uma luta, numa guerra, aí a gente quer unir muitas pessoas. O que acontece? Às vezes não é a quantidade, mas é a qualidade. Às vezes Deus nem quer muito, porque Deus não quer muito misturado, porque muito que se mistura, se estraga. Então Deus falou com ele: você precisa só de 300, e é com esses 300 que você vai vencer. E Deus deu, os midianitas. Deus entregou os midianitas na mão de Gideão, e ele ganhou aquela guerra. Ele venceu. Foi Deus quem separou, mas ele ganhou porque ele quis? Não, porque foi Deus com ele. Foi Deus quem lutou aquela guerra. Deus venceu aquela guerra para ele. E Deus, Senhor, me trouxe aqui para te dizer que não